Shanti, Shanti, Shanti. Vamos iniciar essa jornada com esse mantra, esse som, Shanti, 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 que é um som da paz. Apesar que também eu poderia estar iniciando a nossa conversa com o som Jurema. Jurema, quando eu faço esse som, quando eu abro com esse som, eu estou evocando a força da Mãe Terra, principalmente da medicina da floresta, que aqui no Brasil, aqui na nossa terra, nessa região que é chamada de Brasil há pouco tempo, há 500 anos, mas nessa região os povos tribais, os povos primitivos evocam a força da Jurema. Alguns povos, através do som, através da própria erva, através do vinho da Jurema, através de liturgias que envolvem danças com a Jurema. Então a Jurema é a fitoenergética da nossa região. Mas também poderíamos chamar aqui de Cunhantã. Cunhantã é a energia da Mãe Terra também. Porque na tradição tribal nós temos Toré, que é o chamado Pai, é a divindade que está no céu, acima de nós, e Cunhantã, que é a divindade que está na terra, abaixo de nós. Toré e Cunhantã. Quando nós falamos de tradição tribal, nós temos que pensar o seguinte, eu acho muito importante pensar nisso. Antes de acontecer a civilização, nós vivemos numa civilização. Praticamente no mundo inteiro existe uma globalização do sistema de vida civilizatório, que é marcado por um governo central, deputados, senadores, bancos, justiça, polícia, bombeiros, médicos, escolas, que são as instituições que vão perpetuar os valores da civilização. Mas antes de existir a civilização, nós vivíamos em sistemas tribais. E no mundo inteiro era o sistema tribal, o mundo inteiro. Então note todos vocês, o Daniel que está aqui, a Sila, a Angélica, a Nailde, tanta gente, né? A Celi. Na escola vocês aprenderam sobre índios? Provavelmente não. Na escola a gente aprende a partir do Egito, que a civilização começa no Egito. E é interessante porque no Egito tudo começa errado já. Era um faraó que valorizava a escravidão, que valorizava o poder central que mandava em todo mundo obedecia. O Egito era uma civilização absolutamente injusta. Nossos filhos, vocês, não aprendem índio. E se nós pegarmos agora o livro do Noah, que é o Sapiens, que fala da origem do homem, é interessante pensar o seguinte, o Homo sapiens está na Terra há 150 mil anos, eu e você estamos na Terra há 150 mil anos. E se nós recuarmos um pouquinho, nós tivemos 2 pais, 4 avós, você teve 4 avós, 8 bisavós, olha que interessante, 16 tataravós, 32 pentavós, 64 hexavós e vai indo. Se a gente recuar 500 anos, nós temos centenas de ancestrais que vêm antes de nós. Mas se recuarmos mais ainda, nós vamos chegar num momento onde o mundo inteiro era tribal. Antes dos portugueses chegarem aqui, tudo aqui era tribo, nós vivíamos numa tribo. E o que caracteriza uma tribo? Que são valores que você pode trazer para a tua vida. Numa tribo se coleta alimentos, então não há tanto apego à matéria, a ter as coisas. Numa tribo existe muita liberdade, liberdade de relacionamentos, liberdade de você ser o que você é. Cada um numa tribo se pinta, vai se colorir do jeito que quiser. Numa tribo, as pessoas quando vão se separar, romper um relacionamento afetivo, não precisa de advogado, de juiz, não precisa de litígios. Numa tribo, não existe o que manda e o que obedece. Todos são importantes.
Automaticamente, numa tribo, eles não têm crimes, eles não têm assaltos. O índio é violento? Ele é muito violento, muito. O índio é bonzinho? Não. A tribo é maravilhosa? Otávio, você viveria numa tribo? Não, hoje não. Porque o meu corpo e a minha mente não se adaptam. E eu já tive em tribos, no Xingu, no Amazonas, já tive contato com tribos da Índia, que são os sadhus, no Nepal, que são a tradição Bon. Essas pessoas, é muito difícil para nós assumirmos tudo das tradições tribais, é muito difícil. Mas nós podemos aprender algumas coisas com os índios. Mas o que é interessante, eu não quero ficar muito nisso, mas é achar que a civilização ela é maravilhosa, ela é perfeita, mas a civilização nunca deu certo. Talvez na Dinamarca, na Noruega, no Canadá, existe uma justiça. Porque o que caracteriza um sistema tribal é que não existe rico nem pobre. Tem coisas que não são legais? Eu acho que tem. Eu acho que tem coisas que não são legais. Mas uma coisa tão abençoada do sistema tribal dos índios é que não existem ricos nem pobres. E se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o sistema tribal, não sobre índios civilizados, porque aí já muda muita coisa. Já aprende o álcool com o homem branco, já aprende a ganância, já aprende a ideia de ter, já aprende a ideia dos ciúmes. E a civilização tem coisas maravilhosas, a nossa medicina é maravilhosa, principalmente para quem é classe média, infelizmente. O avião, que a gente pode viajar para qualquer lugar do mundo, tem coisas extraordinárias. Então, dentro de sistemas tribais, no Brasil, Pataxó, Zoé, Chavante, Merrinaco, Nhambiquaras, Tupiniquins, Tupinambás, Cintas Largas, nós temos uma série de sistemas tribais no Brasil com características muito semelhantes, que são essas características do índio se pintar, do índio se colorir, de namorar muito à vontade, de andar pelado. Na civilização, se você anda pelado, você vai para a cadeia. De não ter assaltos, de ter justiça, de respeitar os mais velhos. E algumas tribos têm características um tanto quanto diferentes. Por exemplo, existem tribos que elas são muito bravas, como Cintas Largas, que o homem branco acabou com Cintas Largas, acabou. Isso que é bacana pensar, nós falamos assim, o homem é um ser ruim, o homem faz tudo errado, o homem destrói o planeta. Há um pensamento assim. Mas se o Homo sapiens, se eu e você vivemos na Terra 150 mil anos e não destruímos muita coisa, o homem não é ruim. O homem que é ruim é um homem de um sistema, que é o chamado sistema civilizatório. Se você quiser ler sobre isso, você vai ler Daniel Quinn. Tem um filme maravilhoso na Netflix que se chama Instinto, com Anthony Robbins, que fala isso, como a civilização destrói tudo. No Brasil há 500 anos, isso aqui era o paraíso. Tinha insetos, tinha cobra, assim, mas era a natureza. Todos os seres da natureza eram respeitados. Há 500 anos chegou o homem civilizado aqui, com um sistema de justiça, com os seus bancos, com a sua forma profissional, com a sua pirâmide, que uma pessoa é bilionária, o resto é tudo classe média, eu e vocês, e a classe baixa, que é pobríssima. Então, os Cintas Largas, que eram índios muito corajosos, muito corajosos. Se tivesse um milhar de Cintas Largas aqui no Brasil vivo hoje, nós não teríamos o governo que temos, a corrupção que temos, não teria algumas roubalheiras, algumas perversidades financeiras, porque eles eram muito bravos, os Cintas Largas. Se você não conhece os Cintas Largas, são aqueles índios que jogavam flecha em avião. E ao mesmo tempo nós temos os Pataxós, que são muito bonzinhos. Tem muitos pataxós ainda em São Paulo, na Bahia tem muito, aqui em Bertioga. Temos outra tribo que é bravíssima, que são os Chavantes. Então os Chavantes, no xamanismo, o que é xamanismo? É uma liturgia que os povos tribais têm. Quando eu ensino, eu gosto muito de ensinar, nós aprendemos vários valores tribais, vários, e não só uma prática xamânica.
Ah, eu faço uma prática xamânica, que maravilha! Mas tenta ser livre também. Tenta criar uma forma de você governar a tua vida. Tenta cuidar mais do teu corpo físico, do teu soma, porque o índio cuida muito do corpo. Até porque não pode ficar doente, até porque é um coletor de alimento. Ele sai coletando. Da tua palavra de honra. Lembra do Juruna? Que era aquele índio que nos anos 80... Vocês podem falar aqui comigo, tá? Vocês vão conversando. Lembra do Juruna, que era um índio? Quem é que lembra? Que ele ia no Senado e gravava o que o homem branco falou? Não sei se vocês lembram disso. Porque ele falava, o homem branco não tem palavra. Mas não é o homem branco, são alguns homens brancos. Ensina teus filhos, não é o homem que destrói o planeta, é um homem civilizado. Que não, os sapiens, que somos nós, nunca destruiu nada. Extinguiu alguns animais, como os mamutes, porque caçava, mas era muito pouco, muito pouco. Então, dentro de um sistema tribal, que é uma forma de namorar, uma forma de se alimentar, uma forma de dançar, uma forma de cuidar do corpo, uma forma de rezar, uma forma de ter palavra de honra, mas não existe leis em tribos? É lógico que não, porque todo lobo sabe o que fazer, pensa nisso. Toda abelha sabe o que fazer. Todo mar sabe ir e voltar. Todo sapo sabe o que fazer. Todo rato sabe o que fazer. Tudo no planeta Terra sabe o que fazer. Menos o ser humano civilizado. Ele vive nós civilizados vivemos tão fora do que é natural, do que é verdadeiro, que nós não sabemos quem somos, não sabemos nosso lugar no mundo. Porque o mundo hoje só permite que as pessoas sejam civilizadas. Tem um CPF, um RG, um SIC, coisa que na SIC não se fala mais, uma carta disso ou daquilo, um documento. Eu estou tendo que tratar esses dias com o pessoal de banco e é interessante como as pessoas não têm palavra de honra. Elas não honram o que elas fazem. Elas, por vezes, não pensam no outro. E também a justiça de alguns países e também algumas instituições do governo que deviam zelar pelos outros. Então isso não é sistema tribal. Mas vamos entrar nisso, né? Senão fica muito político e não é essa. O nome do filme é Instinto. Instinto com Anthony Hopkins, que ele vai viver com os gorilas, e ele percebe que os gorilas acolhem uns outros, porque os símios, que são os macacos, eles têm uma energia tribal muito bonita de acolher. Então, uma característica de índio brasileiro, dançar. O índio chove, ele dança, faz sol, ele dança, morre alguém, ele dança. O índio, quando alguém casa, ele dança, à noite ele dança para a lua, de dia ele dança para o sol, e a dança nos põe em transe. Eu acho muito bonitinho, porque vocês sabem, eu estou gravando essa aula, agora vai ser carnaval daqui a pouco. E no carnaval a civilização obriga as pessoas a saírem para dançar. É tão bonitinho, sai todo mundo junto dançando, durante 5 dias, no Nordeste mais. Aqui no Guarujá só 5, em São Paulo 5. E depois param de dançar. E as tribos, eles dançam para o divino, para a celebração. Então, a maior parte das tribos tem essa característica da dança, de procurar entrar num transe através de dança. Tem aqui um rapaz que fez curso comigo, Chico Venâncio, um grande beijo para você. Ele fez o curso comigo de reiki xamânico, que é um nome genérico que eu dou de reiki. Hoje eu dou esse curso à distância, e ele fala, era o único de Mato Grosso, Cuiabá, ele mora em Portugal hoje, e ele está pedindo algumas coisas de apostila. Isso pode falar depois com a escola, mandar um e-mail, não é? Então a gente manda assim as apostilas para você. Então, quando nós falamos, por exemplo, de tradição tribal, às vezes nós pensamos assim, o xamanismo é a ayahuasca, ou é o santo daime, que já é uma liturgia um tanto quanto misturada com o cristianismo, que pode ser abençoado, ou é a Maria a Auxiliadora, que é o Salve Divinorum, ou é a Jurema. Então, por vezes, nós associamos o xamanismo com a erva de poder. E existe uma escola que realmente utiliza-se das ervas
de poder, do pajé, do rapé também, que é um transe curto, poderoso, mas pequeno em tempo, em dimensão temporal. E existe o transe de ervas mais longas, que nós entramos no estado de não mente. As ervas principalmente trabalham com o nosso corpo prânico, que dá a impressão que se sai, né, que se olha outros mundos. Mas existe também um xamanismo, às vezes que eu fui para Amazonas, que eu fui para o Xingu, que é um xamanismo que você dança a noite inteira. A noite inteira. E o que é bacana é que quando nós éramos jovens, nós ainda somos, mas nós falávamos assim, aquela é a minha turma, aquela é a minha tribo. Porque nós valorizamos muito as tribos. Na civilização, às vezes eu trabalho com uma tribo que não é a minha. Uma outra característica, quando nós éramos mais jovens, nós dançávamos muito. Então tem algumas danças circulares, por exemplo, você que está me vendo, tem uma dança que eu ensino, pena que não dá para ensinar aqui, que é a meditação da águia, que você trabalha com o chakra cardíaco. Ela é extraordinária. Você começa o primeiro movimento imaginando que você está voando, respira forte. Depois eu vou mostrar alguma coisa aqui. O outro movimento você empurra, você tira. Eu tiro as notícias ruins, eu tiro uma série de elementos políticos, eu tiro a maldade, eu tiro os bancos, eu tiro a injustiça, eu tiro as fofocas. Você faz vários, mas é a águia tirando. Ele faz cara brava. Então a águia tira. Depois você bate com os dedos no coração, como se o coração fosse um tambor. Tudo com uma música, dançando. Depois você dança com o teu coração. Então são vários movimentos, é uma meditação tribal muito poderosa, muito. É legal porque nós mexemos com o nosso corpo quando fazemos isso. Então nos dá saúde, vitalidade, força, que é uma característica do índio. O índio não fica cansado, é uma coisa muito bacana. Nós falamos que quando o índio começa a envelhecer, ficar com o cabelo muito branco, é porque ele vai morrer. As atividades do índio idoso é a mesma do índio jovem, de um modo geral. Coletar alimento, tem que sair. Eles namoram muito. O índio tem uma atividade sexual enorme. Quando o índio não conhece a civilização, eles fazem amor, ou sexo, como queiram, com todo mundo vendo. Quando conhece a civilização, estraga tudo. Nós perdemos o natural, porque nossos líderes não são naturais. Nada naturais. Então, quando o índio tem contato com a civilização, eles começam a pôr uma redinha na hora de fazer amor, para ninguém ver. E se é um contato muito grande, eles põem parede. Já o sexo não é natural, que é uma característica da civilização. Das pessoas que são recalcadas sexualmente, não veem o sexo como natural. E normalmente essas pessoas, como não têm um prazer sexual, na visão de mestre Reich, elas querem ter o prazer de dominar os outros, de criar regras, normas, leis. A pessoa, quando está frustrada sexualmente, ela quer ter poder sobre os outros. E o índio, como ele mexe muito com o soalho pélvico, com a região pélvica, eles são muito soltos sexualmente, muito soltos. Então esses movimentos que faz parte dessa tradição tribal, que é a meditação amazônica, é uma meditação que tem 2 a 3 mil anos. E eu não estou chutando, porque o Homo sapiens, nós, temos 150 mil anos. Nós vivemos 150 mil anos de forma tribal, eu repito, dançando, fazendo amor, sendo livre. Eu estou falando, guardem-me nisso, do Homo sapiens sapiens. Se eu recuar para os sapiens, eu vou mais uns 100 mil anos, segundo a ciência que dá esses nomes. Se eu recuar para o Australopithecus habilis, que é a nossa origem, o habilis, são 5 milhões de anos de liberdade, de uma forma de viver que deu certo. Então, essa meditação, vamos respondendo algumas perguntas aqui. Primeiro, sempre tem informações, Angélica, na minha escola, todo mês, toda semana, eu dei uma série de reikis agora, bati o recorde de aula de reikis tradicionais. Esse curso que eu estou falando hoje, que eu estou dando, é um curso online, que chama Xamã Self Healing, que é o Maheu. Maheu é como o índio norte-americano evoca
O fogo, a terra, o ar, a água, o sol e a lua. Ele fala Mario, Mario, tô te ensinando. Mario, hey Mario. Toca maracanã de norte-americano, toca o tambor. Dum, 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 dum. Mario, dum, dum, dum. Mario, dum, dum, dum. Mario, forte. O índio norte-americano é de força, força. Então eu tenho essa formação, a Nanda vai colocar aqui. E essa meditação não tem como te ensinar aqui, só você fazendo grupo ou pesquisando, que é essa da águia. São 10 movimentos, ela cresce, depois ela vai diminuindo e você termina conectando com o teu coração. Mas você vira uma águia mesmo. Até porque acho que é nessa formação é que eu ensino os animais, né? A meditação do puma, que aqui no Brasil se chama Iauara, que você evoca a onça pintada. Isso é muito legal, porque se tu nasceu nessa região que nós estamos, evoca a onça, porque a onça é daqui. Pode evocar o bisão? Pode, o urso panda, mas a onça é daqui. A onça é o nosso animal, nós temos nosso inconsciente. Temos uma egrégora ligada à onça que você evoca com o nome Iauara, Iauara, Iauara. Tem uma meditação que eu ensino, que é da mãe serpente. Essa não dá para ensinar aqui também. Eu não tenho espaço aqui, né? A câmera que a mulher faz na mata à noite da mãe serpente, ela é poderosíssima. E a serpente é a energia feminina, é a Kundalini. Então, essa formação eu só dou online porque eu percebi que é muito mais fácil ensinar essas práticas nessa formação de reiki xamânico, que é o Maheu, e também o reiki brasileiro, que vem do catimbó. Eu vou falar já também do catimbozeiro, dos caboclos, da encantaria. Eu percebi que gravar isso é muito mais bacana, porque são mais de 24 horas de aula comigo. Não, esse curso deve ter umas 15 horas. E muita prática, para você incorporar os valores tribais, que a civilização não aceita esses valores. Ela tem horror a esses valores, ok? Com relação a Maria Auxiliadora, Sila, é uma erva mais forte, né, teoricamente, para pessoas que já se utilizaram, por exemplo, da ayahuasca ou do rapé. Teoricamente, né, que é a chamada de Salvia Divinorum. Salvia Divinorum, a Maria Pastora, ou a chamada Menta Mágica, que é um dos nomes dela. É uma erva de Maria, e que ela permite uma jornada mágica que você pode ter pela dança, pela utilização de uma erva de poder, você pode ter pelo toque da maracá, porque a maracá é o nosso símbolo de poder. A maracá é muito forte, ou evocando os animais, que é a pergunta da Érica. Érica, o animal de poder é uma característica do xamanismo norte-americano. Hoje existe uma mistura, muitas vezes eu já vi gente que, não, Deise, eu não vou para Campinas, vou para Campinas só para visitar uns parentes que moram aí, em Sousas. Eu morei uma época em Campinas quando era jovem, meus avós eram daí. Então o animal de poder, ele é uma característica mais do índio norte-americano. Hoje já se mistura um pouco, inclusive eu já vi algumas escolas xamânicas que evocam San Germano, que evoca... E para o índio, você colocar um europeu, evocar um europeu, é uma coisa diferente, bem diferente. Você não vai chegar para o índio e falar, vamos evocar um loiro de olho azul. Não é que ele tem preconceito e nem racismo, mas ele vê nisso já uma maldade. É o homem branco, é o homem que me escravizou, é o homem materialista, é o homem que não tem palavra. E o povo tribal, eles veem assim, não é? Então às vezes a gente traz umas divindades muito ocidentais, o índio fica meio assim. E o animal de poder é uma característica, então, do índio que o norte-americano gosta muito de usar. Eu gosto muito de usar o totem. Eu acho extraordinário a questão do totem. O que é o totem? São animais que você evoca. Com o animal de poder você pode fazer uma vivência, que você imagina uma caverna, você vai tocando, alguém vai dirigindo você com um tambor, que é uma jornada chamada Jornada da Alma, e você pode ver o teu animal. Eu acho também que nós temos todos os animais. Eu ensino também uma técnica que eu uso
de você evocar, agora eu quero a força da onça, quero a força da mãe serpente, quero a força do cachorro, que é Guaraxaim, Guaraxaim, Guarax, ou como a maracá, Guaraxaim, Guaraxaim, deve estar engraçado eu fazendo isso, né? É ou não é, Ananda? Guaraxaim, vai batendo a maracá. Você evoca o cachorro do mato. Então eu acho que você pode evocar o animal que você quiser. Isso é uma opinião minha. Eu não tenho a... Eu não sou dono da verdade. E existem tradições que usam o animal de poder. Eu acho que você deve usar o totem. E eu gosto muito de ensinar os totens brasileiros ou sul-americanos, que é o côndor, que é você evocar o pássaro sagrado ou a águia. Você evocar a onça, que é poderosíssima, Iauara, e você evocar a serpente, porque o côndor é a divindade do céu. O puma ou a onça pintada, a Sussuarana, é a divindade, a força, né? Porque o bicho, ele é uma divindade, mas ele mexe com o nosso id. A nossa força vem do id, o nosso bicho. O bicho que reage, o bicho que não permite, o bicho que não aceita ser humilhado, o bicho que luta pelo que quer, o nosso id, a nossa força, aquilo que a civilização quer acabar com a nossa liberdade. O índio não pode perder o poder, pode. Então esses animais chamam totens. Eu, como vou muito para o Peru, acabei de voltar do Peru, dei algumas iniciações xamânicas no Peru, tribais, já recebi muitas iniciações xamânicas. Eu estava num lugar no Peru, a Nanda tá aí, eu não sei se ela se lembra, que lugar é aquele que eu encontrei um xamã, que é um xamã que me abraçou, um xamã muito forte, um índio mesmo, e ele fez um ritual lá conosco. Você lembra onde era, Nanda? E é o xamã que me iniciou. E aí eu pus um grupo para ele iniciar também, abençoar. E então, como eu vou muito para o Peru, eu uso esses totens, que é o puma, o côndor e a serpente. Mas aqui no Brasil também, nós temos vários animais de poder. Você pode dançar como eles, você pode fazer práticas como ele. Tem um autotratamento, que você faz um movimento imaginando que põe a mão em você, sempre dançando. Depois você puxa como o felino, traz a energia e põe a mão em você. Depois você é a serpente, faz o movimento da serpente e põe a mão em você. Então, Marisa, eu acho que você pode, eu penso que você pode chamar o animal que você quer, que são nossos irmãos. São nossos irmãos. Aí a Sila fala, prefiro sem tomar ervas. Tem pessoas que vão pelo tambor, tem pessoas que vão pela erva, não é? Agora, linda, tem os totens, né? Totens são animais que servem em totalidade, sem ser o nosso animal de poder, sim. Isso, é um lugar que tinha a caverna, lembra lá no Peru, que ele chegou e puxou a gente, que eu dei um abraço, lá no Peru eu ponho as pessoas numa caverna para receber a iniciação da caverna. É uma caverna muito escura que você tem que entrar, confiar no teu id, porque está tudo escuro, é o teu id, é teu bicho, é teu animal de poder, é esse animal de poder que vai entrar na caverna. E no Peru eu ponho as pessoas nessa caverna e falo, eu vou esperar vocês lá do outro lado. Aí quem está com muito medo eu entro junto, tem que entrar abaixadinho, é muito úmido, pode ter animais na caverna, mas nós entramos no centro da terra, porque a caverna é um elemento que representa esse centro da terra. Então agora o tigre, se é isso, o tigre é um animal de poder da Ásia. Por exemplo, o índio brasileiro nunca viu tigre, nunca viu. Inclusive eu fui iniciado numa tribo, que é uma tribo dos índios da formiga tucandeira, que eu faço uma confusão de nome, eu estudei tanto essas coisas. Você lembra o nome, Ananda, da tribo que nos iniciou lá no Amazonas? E é das formigas tucandeiras. E eles não me receberam muito bem a primeira vez que eu fui lá, tinha os rituais, enfim. Um dia eu fui, eles viram essa tatuagem minha, não sei se vocês veem aqui, que é peraí, deixa eu ver, que é um tigre, não vai dar para ver aqui.
Porque onde está a câmera disso? Vamos mostrar uma por uma? Não, só estamos vendo. Eu tenho que mostrar de assim. Aqui. Eu tenho um tigre aqui, né? Que são os dois animais que eu marquei no meu corpo, que são animais que vêm do Kung Fu. Eu tenho o tigre num braço e o dragão no outro. Porque o tigre é a força física. Foi uma das primeiras tatuagens. O tigre é a força física e o dragão é a minha força espiritual. Espero que a Diana não esteja vendo, que ela não gosta que eu mostre as tatuagens. Aqui é o dragão, que é a força espiritual. Apesar que acho que a Diana não liga mais. Antigamente tinha muito preconceito, né? Então, se vocês viram um filme de Kung Fu dos anos 70, com o David Carradine, ainda repete muito, né? Ele pega uma tigela de bronze e gruda na tigela, né? Aquela não é uma tigela, é quase que um balde, né? Um vaso de bronze, e marca queimando o tigre e o dragão, um em cada braço, fazendo o Qigong, puxando o Qigong, né? Vai, pá, e aí quando você marca esse animal, você tem a força espiritual do dragão e a força do tigre. O dragão na China é uma mistura de vários bichos. Ele tem a garra da águia, ele tem o corpo do camelo, ele tem uma parte do corpo é a serpente. O dragão são 8 animais que você puxa, né? A Preminha aqui grande, ela fala que todos têm um animal de poder, todos têm seu animal ou animais de poder. Então essa é a visão do índio norte-americano. Os índios aqui do Brasil não falam nada disso, eles invocam o totem, como essa tribo que a gente teve. A Nanda pôs aqui o nome dela, cadê ela? Que a gente viu coisas muito bonitas lá, sumiu o nome. Onde que tá aqui que você pôs? Até vi o nome um pouquinho. É Sataré Mauê. Sataré Mauê eles chamam a onça, eles chamam animais dali. Então eles vão chamar esses totens para você fazer a tua prática, né? Sim, é possível, Denise, ter experiências profundas no xamanismo sem ingerir ervas. Por exemplo, essa tribo que a gente foi, Sateré Mauê, eles não usam ervas de poder, é dança. E essas tribos, como por exemplo os Apaches, ou os Sioux norte-americanos, eu não sei se os Sioux usam ervas de poder, mas os Sioux têm uma característica, como uma característica também do Sateré Mauê, esses não usam ervas de poder, que eles vão pela dor. É muito maluco isso. Nessa tribo que a gente foi, eles põem a mão, um menino de 13, 14 anos, dentro de uma luva cheia de formigas. E a formiga vai picando esse menino. E o menino foi extremamente venenoso, o menino entra num transe. E quando você sente muita dor fora, você tem que procurar alguma coisa dentro de você. Uma felicidade, uma paz dentro de você, porque é muita dor. A gente fala, mas que horror, a criança põe, a formiga morte. Você já imaginou? A gente tem a irmã da Ananda, que é minha companheira, que está aqui me acompanhando, está aqui na outra sala no Guarujá, pondo o link do curso, se alguém quiser fazer, esse de xamanismo, de reiki xamânico. A irmã dela fica 3 horas por dia para ir trabalhar no trânsito, agora que as pontes caíram, que São Paulo está uma maravilha, né? Coisas de líderes civilizados, que não faz direito. Então 3 horas no trânsito para ir de carro e 3 horas para voltar. Então a civilização também traz sofrimento. Só que essa tribo, eles fazem isso, o Tarerê Mauê, o menino põe para ter garra, para ter força. E a menina, eles raspam o corpo da menina nessa tribo e depois colocam manga, né, Ananda? Suco de manga, para ela sentir tanta dor que ela não vai ter a dor do parto. Porque parto em tribo, a mulher vai lá para o rio, como trabalha muito o soalho pélvico, que é a cintura, ela vai para o rio sozinha. Aí nasce a criança e ela já sai abraçando. Você está numa tribo. O homem sempre viveu assim, né? Como eu falei. Nós não temos mais isso. Então, existe algumas... E nos Sioux eles amarram a pessoa, amarram alguém. Não sei se vocês já viram, a gente tem um amigo que faz isso, é o Heitor Erneck. Aqui no Brasil chama suspensão. Eles furam a pessoa
e elevam ela, fica tudo cheio de amarrada, sangrando para entrar num estado de transe. Então você vê, alguns usam a dor, outros usam a dança. Eu particularmente gosto muito da dança, eu adoro dançar, sou fascinado, e hoje a ciência cada vez mais fala do poder da dança. Nós perdemos isso porque muitos dos exercícios físicos são para nós termos força, mas não a celebração. Nos anos 80 tinha muito aquela dança aeróbica, que as pessoas saíam tudo rindo dali. Que você dançava, entrava num profundo estado de celebração. O ser humano sempre dançou, há milhares de anos nós temos dançado. E existem as danças sagradas, que vocês fazem alguns movimentos, mulher para um lado, homem para o outro, às vezes se junta. E quando nós estamos vendo uma dança, nós falamos assim, mas qual a graça daquela dança, né? É tudo a mesma coisa, não é não, tá no meio de uma roda tribal, naquela egrégora, naquela energia, naquela força, uau, uau. E você que está me vendo, você pode dançar na tua casa. Como? Você pode dançar com a maracá. A maracá ou chocalho, primeiro que é um instrumento que imita a chuva. Você passa ele no teu corpo. Ontem aqui no Guarujá quase que eu comprei um, estava com energia meio limitada de lidar com essas coisas que eu falei, com pessoas que me tapearam de certa forma, mas acontece. E aí eu e a Nanda, a gente achou melhor a maracá não tinha um toque muito bom. A maracá tem que ter um toque forte. E tem sons para tocar maracá. Tem sons, tem uns que é mais agudo, tem outros que é mais forte. E com a respiração, né? Vocês já viram os Naomi? Vocês assistiram um filme que chama Encantadoras de Baleia? Que filme é esse? Encantadora de Baleias. Que filme é esse? Esse Encantadoras de Baleia, ela usa é uma mítica, alguém já assistiu? Uma mítica assim extraordinária. Uma mítica extraordinária. Todas as mulheres devem assistir esse filme Encantadoras de Baleia. E os Naomis, eles têm aquele olhar, né? Aquela coisa, bate, que é a coisa do sistema tribal, da força que vem de dentro. A maracá, ela lembra, em termos energéticos, uma katana, que é uma espada de samurai, que você usa a katana. A pena que não está aqui, estava com uma aqui pertinho de mim, que eu estava treinando hoje. Lá embaixo tem uma área livre aqui no prédio, eu estava treinando com a minha katana de madeira, que é uma espada. E o samurai, quando pega a katana, ou no aikido, no kenjutsu, aquela katana é uma antena de captação de energia do céu e de energia da terra. E o treino com a katana é extremamente concentrado, porque ela corta. Eu estou aqui com uma de madeira, mas sexta-feira agora eu vou treinar em São Paulo com o meu sensei Ricardo Kanashiro, e com uma katana de verdade, com uma katana que corta. Você precisa ter concentração, e quando o samurai pega a katana, ele traz e reverencia. A maracá, as pessoas põem para baixo, jogam no chão. Ela tem que ter uma consagração, a tua maracá. Maracá, chocalho, tem vários nomes. Ela tem que ter uma força. E aquilo é para você se limpar, para você fazer o teu cântico. Por exemplo, você vai comemorar o Natal, toca maracá e joga essa energia para Mestre Jesus. Toca maracá no teu aniversário. Com o aniversário, por vezes, nós fazemos uma liturgia muito comum, muito sempre a mesma coisa, né? É sempre a mesma música, sempre as mesmas palavras, sempre as mesmas... O ocidental cria umas liturgias que são muito repetitivas, né? Muito repetitivas, na minha opinião. Maria Garcia, então eu não dou mais esse curso de Maheu, que é o reiki xamânico. Eu não dou mais presencial. Eu tenho feito online, você pode entrar no site da Uma Universidade ou no Facebook, a Nanda está colocando aqui o link, porque eu acredito que essa formação Kodo é muito mais completa você fazendo online. Por quê? Porque tem práticas que você tem eu fazendo, filmando, vários ângulos, tem a massagem do índio que você faz na coluna,
que é uma massagem rápida, mas poderosíssima, chama massagem do índio. Tem as práticas com a maracá, um pouco de tambor, os 4 elementos, o fogo, a terra, o ar e a água. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de proteção muito forte já, que é da tradição Nat, que é do xamanismo hindu. Eu ensino um pouco do xamanismo Bon, que originou o budismo tibetano. Então, com o tempo, eu comecei a me dar conta que é mais forte para vocês algumas formações que eu dou online. Então, Márcia, eu não sei mexer no Instagram, você acredita? Eu sei que tem um lugar aqui, mas eu tenho certeza que se eu mexer, eu vou tirar o Instagram do ar. Se você puder, você entra no site Humaniversidade, de humano, né? Humaniversidade. Então, a minha companheira pôs aqui no Instagram agora o link desse curso. A Larissa é minha companheira afetiva, né? E tenho várias companheiras, Diana, que é profissional, minha filha, a Elemi, a Miriam, a Gabi, um monte de gente que é companheiros profissionais, não é? Então tá aqui. Aí a Vanusa me pergunta: estou vivendo essa situação no meio de trabalho, o que fazer? Meu coração me pede para largar tudo e sair correndo. Então o nosso bicho quer sair correndo. Por isso que Freud chama o bicho de id e o superego que segura. Mas a gente precisa, né, às vezes, porque senão, se a gente só viver o bicho, a gente sai agredindo as pessoas, sai xingando, sai cuspindo, que é o que muita gente faz. Você só pode esperar a agressão dessas pessoas. A maior parte dos líderes políticos mundiais, hein, por favor, não quero brigar com ninguém, estou falando do mundo, que para mim político é uma raça específica. Osho falava assim, Osho. Eu não necessariamente concordo com isso. E não quero ofender ninguém. O Osho dizia, não eu, que assim como não existe guerra boa, guerra violenta, mulheres matam crianças, não existe guerra boa. Teve uma guerra que foi boa. Guerra nunca é boa. O Osho dizia que não existe político bom. Que o próprio ato de fazer política, não essa política é trocar, conversar, igualdade, isso sim, mas a política que eu digo, essa lá em cima, dos grandes, ela nunca é boa. Que todo mundo que quer poder, não, é o que eu falei, tem uma dificuldade sexual muito grande na visão de William Reich. E o sistema tribal, com essa coisa de dança, você lida muito bem com o teu corpo, com a tua sexualidade. Então, dessas pessoas que a gente... líderes, a gente só pode esperar a agressividade deles. Só agressividade, egoísmo. Pessoas que têm muito poder são muito egoístas. Muito egoístas. E quando você dança, você celebra, você pensa no outro. Então, como consagrar o maracá, Débora, eu precisaria usar meu corpo. Infelizmente, eu não tenho como mostrar isso aqui. E eu também não tenho maracá aqui. Porque a maracá, o que é? Sabe aquela parte gorda da maracá? Vocês estão me entendendo ou não? Devia ter uma aqui, né? Aquela parte gorda, aquilo lá é o útero. É o útero. É a mãe, aquela parte da maracá. Que tem as sementes. A semente, a terra está viva. E a parte que enfia na maracá, que é onde você segura, é o lingam, é o pênis, é o bastão de luz. Então a maracá é o macho e a fêmea, é a criação, é a mãe terra, é a Pachamama, como nós chamamos aqui, que é a própria energia de Maria. Temos também, Érico, o curso de astrologia online. Eu tenho feito uns vídeos de astrologia também, muito forte, uns vídeos muito fortes, uns vídeos muito para dar para vocês, ensinando algumas coisas, não é? Então, nós temos a maracá, que é um objeto de poder, às vezes um dente de um animal para você ter perto do corpo, para puxar teu id, teu bicho, animal em tribo. Eu tenho um cocar, que o cocar tem uma força, né? A ideia dessas formações que eu ministro é você chamar as energias do cocar, do tambor, da roda de cura, como fazer uma roda de cura, que isso é lindo. Você vai na natureza, põe um monte de cristais na volta do teu corpo, um monte de cristais, e fica ali no meio, tem umas orações para fazer. Lembrar, meus irmãos, que isso aqui é uma live, tá? Eu tenho mais 15 minutos só, então
Xamanismo é um estudo para a vida toda e eu não me considero xamã. Eu acho que, para mim, alguém ser um xamã precisa mais do que eu fiz. Eu sou um estudioso, fui iniciado, tenho até certificado de xamã que eu recebi no Peru do Malco, que foi um xamã que estava aqui no Brasil há 2 semanas atrás, lá com o pessoal do Samuel, que é do xamanismo da bioxamanismo, que é um querido Samuel, alguém muito estudioso, né? O Léo Artesi, outro querido, que fez curso comigo de massagem e começou comigo dando aulas de xamanismo. Nós tínhamos a escola, uma universidade, ele foi meu sócio. Hoje ele trabalha com o Santo Daime e dá um curso de xamanismo, que é um curso longo. Na minha escola é uma pessoa que nós temos a Sasha, que é uma xamã, uma senhora já, né? Pratica xamanismo há muito tempo. E eu gosto quando a pessoa fala que não é, porque com esse olhinho verde que eu tenho, e eu não sei se eu posso ser chamado de xamã, e também não sei se eu conseguiria viver numa tribo. Eu trago elementos de xamanismo para a minha vida. Xamanismo, Luciana, o que é um xamã? Segundo alguns, é alguém que é um sacerdote tribal que tem isso de herança hereditária. Os pais eram os avós, bisavós, tataravós, pentavós. Outros falam que o xamã ele recebe isso através de uma iniciação, que é o que eu penso, uma liturgia. Outros falam que o xamanismo ele vem de uma tradição que é uma tradição que pode ser através de um sonho que ele teve. E tem iniciações, por exemplo, tem uma iniciação que é a iniciação Nath, que é algo que eu ensino muito pouco, porque essa tradição Nath tem um axé, você evoca umas coisas, né? Os pretás, os butrás, que são... Você lida com algumas coisas muito fortes, que na tradição judaica chama guerrinon, ou incubos, sucubos, dibuques, shedins, que são seres da natureza, assim, que precisa saber o que está fazendo. E essa tradição Nath eu recebi também uma iniciação. Eles dão lá um nome para mim, chamando a tradição Nath, mas eu prefiro, acho que um estudioso, né? Vocês que me conhecem aqui do Face, do Instagram, de aula, sabem que eu não gosto que me chamem de mestre de nada. Eu sou gente como a gente. Talvez alguém que estudou muito, mas que quando está perto da monja Coen não abre a boca. Quando eu estou perto da Coen eu não abro a boca. Quando eu estou perto da Dalai Lama eu não abro a boca. Porque eu sou alguém que talvez tenha estudado muito tudo isso, mas perto dessas pessoas eu não sei nada. Então, gente como a gente, eu prefiro ser chamado assim. Lógico, tem formações de mestrado em reiki xamânico, em Mahriô, enfim, ok? Então, aqui eu não sei, Urbano, você fala que dá ervas de poder, quando eu tomo Daime, não sinto a força da medicina. Às vezes, a gente precisa saber do nosso lugar no mundo, que é a mesma resposta para Luciana Pereira, o nosso lugar no mundo, o nosso caminho. Eu creio que nós devemos estudar de tudo um pouco. Vocês veem que cada semana eu faço live de uma coisa. Então, apesar de coisa eu não me envolvo, porque eu não desconheço. Mas nós devemos ter uma prática ou outra. Sabe, pegar uma prática e ir fundo naquilo. E muito fundo naquilo. Até você dominar. Eu treino artes marciais, treinei karatê 35 anos, Kung Fu eu treino há mais, quase 40. Não, quase 40 não, há 40, né? Eu tenho 56, treino desde os 14 com Sauí, Salfá. Então eu acho que a gente tem que praticar bastante. Então, se você sentir que você pode passar alguma coisa de xamanismo, de certa forma, xamã todo mundo porque a gente está se curando, está aprendendo, mas um sacerdote tribal, assim, aí talvez tenha que viver em tribos. Por isso que hoje se fala do xamã urbano, que é um xamã que vive aqui entre nós. Pega 23 de maio, pega o seu automóvel, então já é um xamã mais urbano, que vê algumas coisas tribais, digamos, como se fosse alguns elementos na própria vida, né? Ele traz alguns elementos para a própria vida.
É interessante isso. Então, nós temos várias denominações, né? E agora, quando você vê um índio mesmo na floresta, quando você vê um índio fazendo um trabalho mesmo no mato, um trabalho, um índio que anda descalço, que anda pelado, que tem liberdade afetiva, um índio que sabe se virar na floresta. Você me larga na floresta, eu estou perdido. Estou literalmente perdido. Eu não sei como lidar com isso, não é? Bom, vocês que estão me vendo vão fazendo perguntas. Aqui tem a Memeia, ex-aluna. Lá no Facebook, engraçado, né? Já é a terceira semana que o Facebook ele sai do ar. Ele sai do ar e aí eu acabo voltando, né? É uma pena que tanta gente tá aqui comigo no Facebook. Eu não sei se é o meu computador que sai do ar, eu não sei se isso aconteceu em São Paulo, aconteceu... Hoje eu estou aqui no Guarujá e me preparando para voltar para São Paulo, porque começa o carnaval daqui a pouquinho. Então é uma pena assim, que está tendo essas falhas aqui. Mas vamos aproveitar que eu tenho mais 10 minutos. O que vocês gostariam de saber um pouco mais, né? Uma prática que eu ia ensinar, que eu acho extraordinária, que é uma prática do cão. Essa prática é muito forte. Até devia ter usado ela esses dias. Você imagina que do teu coração sai um cão, pode ser uma espécie de Rottweiler, ou um Malamute, que é um cão bem lobo. Então o teu coração abre e sai um cachorro, Rottweiler, um Malamute, um lobo, e esse lobo te protege. Olha que interessante, né? Nós temos aqui um trabalho que é um trabalho de aqui no Ocidente, que você imagina um anjo na frente, um anjo do lado, um anjo atrás. Isso é muito bonito, imaginar esses anjos. Eu tenho uma visão muito ecumênica das coisas. Mas o sistema tribal, a tradição Nath e um pouco da Bon também, que é a tibetana, você imagina um lobo saindo do teu coração. Então o lobo fica ali pronto para, se alguém vier energeticamente te agredir, ele vai pegar aquela pessoa, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa que eu estava tratando uma dificuldade minha e eu falava, era uma menina, né? Porque essas empresas muito grandes põe meninas de 16, 17, 18 anos, e eu falava assim para ela, menina, você imagina, eu tô tão magoado, toda energia ruim que eu passo para você, eu não quero fazer isso. Ele falou, chama teu chefe, chama o dono disso daí. Essas pessoas se escondem, né? O dono se esconde. Tô falando de banco especificamente. E eu fico com uma dó, porque a menina quer me ajudar. E eu falo, quero falar com alguém que ama os animais, que ama as pessoas. Vocês já viram no Facebook uma pessoa, uma mulher, que ela tem uma abelhinha que perdeu as asas, ela vai cuidando da abelha até a abelha morrer sem asas, ela faz um lugar para a abelha morar. Sabe, essa pessoa tem que ser presidente de um país. Essa pessoa tem que ser dona de um banco. Essa pessoa tem que ser dona de uma instituição financeira. Essa pessoa tem que ser dona de uma instituição que cobra impostos. Porque se você tem uma abelha que não tem asas e você ama essa abelha, você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem. Sabe, é uma abelha que perdeu as asas, você cuida. É tão linda essa história, tão linda. E aí, eu falando com a menina, olha, porque aconteceu isso comigo, estão me roubando, estão me furtando, estão me espoliando. Eu falo, mas olha, guria, você é tão querida, você é tão gentil, chama dono disso daí, porque deve ser horrível essas pessoas que trabalham com reclamações, com a carga que a gente joga nelas. E por sorte eu não imaginei esse lobo que vem da tradição Nath, que é um lobo que vem te proteger, que é o Malamute. Procura o Malamute depois. Luciana, o rei xamã, na verdade, ele chama Marreô, Amadeus, ele se chama Catimbó, que você chama a força do pai, Tupã, da mãe, Cunhantã, de Toré. Nós usamos o nome reiki como um genérico, uma generalização
O nome mesmo é Mariô, como existe o reiki cristão que chama Ripuí, o nome mesmo, ou como existe o reiki Kauna, que se chama Ho'oponopono, Ho'oponopono, que é o Kauna, o Kauna Reiki, que é havaiano. Então são imposições de mãos, tá bom? Os índios usam o reiki xamã, não, o índio usa massagem, usa o toque da maracá. Vocês têm que aprender a ter uma maracá em casa, é um símbolo muito forte, tem a ver com a nossa egrégora, mais que o tambor, porque índio brasileiro não usa tambor. Eu gosto do tambor, que legal, é o teu caminho, então vale a pena você usar tambor. Eu gosto do xamanismo mexicano, que usa sálvia. Eu gosto do xamanismo siberiano, que é poderosíssimo. O xamanismo siberiano usa o tambor. Então são técnicas, cada um tem a sua técnica para usar. Oi, Diana está aqui. Então, Heitor, não tem limite não no Facebook. O Facebook está bravo comigo, porque terceira semana que sai do ar. Eu não dei nem uma hora ainda. Daqui a pouco estou com 55 minutos, então ele saiu do ar porque está bravo comigo. Aí eu não entendi aqui a pergunta da Rosângela, tá? Então, a maracá, quem sabe um dia eu mostre aqui, eu toque a maracá aqui para vocês verem. Então, a Gisele viu, né? A menina que cuida da abelha, sabe? Pega uma instituição financeira, pega alguém que cobra impostos, não os que cobram, que são pessoas queridíssimas, os líderes cada vez cobram mais. Pega alguém que cuida de hospitais, do governo, estou falando, deixa as pessoas morrerem no hospital, em filas. Pega essa mulher que pegou uma abelha sem asas e cuidou da abelha, põe ela para mandar em tudo isso, não põe eu. Porque eu perto dessa mulher, eu sou muito ruim, eu sou muito egoísta, muito egoísta. Põe essa mulher. No meu site da Uma Universidade, eu falei para a Nanda esses dias, tem 2 homens lá no canto, se vocês entrarem numa universidade. É o dono da Face Norte, né, Amanda? A Nanda. É o dono da Face Norte, que é uma marca de roupa, vocês conhecem? Ele morreu. Ele, antes de morrer, ele comprou 500 mil hectares no Chile e deu para o governo chileno com uma condição que ninguém mexesse naquilo. Sabe, 500 mil hectares é muita coisa. Esse é um cara de tribo, é um índio. Os nossos líderes civilizatórios jamais vão fazer um negócio desse, jamais. São pessoas egoístas. Então, quando a gente chega perto dessas pessoas, tem que imaginar o lobo saindo. Isso é a tradição Nat, que é um lobo, é um cão selvagem, é um malamute que nos protege, quer dizer, dentro do possível, né? Porque hoje sempre tem alguém que quer nos tapear, que quer nos ganhar em cima da gente, né? Enfim, mas não vamos falar disso. Então, eu também morria de medo de abelha, aquela. A Nanda, minha companheira, a gente anda aqui no Guarujá na praia, eu e ela pegamos a abelhinha, uma por uma, até cheia, e vamos lá e colocamos. E tem uma pessoa, a Ana Paula, que vai acabar meu horário aqui no Instagram, mas a Ana Paula, procure aí, Morada da Floresta, Morada da Floresta. Ana Paula, que é uma irmã nossa, ela vai dar um curso esses dias que é como ter aquelas abelhas sem ferrão em casa. Você pode ter, eu posso ter, todos podem ter. É uma abelha sem ferrão e a gente ajuda o meio ambiente. Você pode criar na tua casa essa abelha. Vai ter um curso que ensina isso. Eu estou louco para fazer esse curso, eu quero ter essas abelhas em casa. E aprendi com essa mulher da abelha sem asa. Olha como a bondade ela espalha, né, quando a gente olha para isso, tá bom? A pena no xamanismo é extraordinária, se lidar com 2 penas, a masculina e a feminina. Você queima a sálvia e com a pena você faz a sálvia ou incenso. A gente acende o incenso e põe num canto, não pega, acende o incenso e passa a pena. Eu tenho uma pena de águia e tenho uma pena de côndor. O côndor é o masculino, eu seguro numa mão, e a águia é feminina. Mas vocês podem pegar uma pena de pato também, que é muito legal, uma pena de pato, para queimar o incenso. Você pode desenhar símbolos do OM com incenso. Bom, deixa eu só me despedir aqui, pessoal do Instagram. Muita gratidão, amo vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fico surpreendido, véspera de carnaval, já tá barulho aqui no Guarujá, e vocês estão aqui comigo, futebol, novela, jornal, que legal.
poder contar contigo. Amor de amor. Amor de amor. É para todos vocês. Eu continuo no Face mais um pouquinho, tá bom? E semana que vem eu vou fazer a live quinta-feira, porque quarta-feira é cinzas. Então eu vou fazer quinta-feira falando sobre Tantra, tá bom? Gratidão pessoal do Instagram e o pessoal aqui do Face. Eu vou falar mais um pouquinho. A Débora fala, que lindo, Otávio, quanto mais ouço vocês, você adira mais a vontade de viver nesse mundo com vocês. Seja bem-vinda. Onde encontrar maracá? A maracá, ou a maraca, você é legal encontrar, o problema é o seguinte, quando vocês me fazem essas perguntas, você precisa me dizer de onde você é, tá? Porque, de onde você é? Porque em São Paulo tem um lugar que chama Casa do Amazonas, que eles vendem artigos de índio, O índio faz umas maracás lindas, vende para o pessoal do governo por R$2, aí o pessoal do governo traz para São Paulo para vender para nós, vende por R$500 uma maracá. É uma pena, tem de 100, 200, o índio vende por R$2 para o governo traz e vende por 500, por 1.000, por 2.000, é uma pena. Então se você encontrar tribos mesmo, tem os pataxós que vendem, tem os chavantes lá no Mato Grosso, você pode comprar, e cuidado com essas maracás, é melhor não ter pena, eu acho, do que ter essas penas de galinha que eles pintam. Primeiro que é uma judiaira com a galinha. A palavra judiaira é feio, né? Vem de maltratar judeus, judiaira, muito feia. É o holocausto, né? Uma judiaria, uma judiação. Mas essas penas de galinha pintadas, não precisa ter pena na maracá, tá bom? Aí pinta de amarelo, eu acho meio estranho isso. Na época da Roberta e da Renata, que são duas amigas que estão sempre aqui comigo, a gente fala que tinha um movimento de dança, você lembra, Renata? Chamava New Age, e tinha um conjunto chamado B52, quem é mais jovem procura esse conjunto, B52. E as mulheres pintavam o cabelo de azul, era um cabelo assim para cima. Apesar do grupo ser dos anos 80, o cabelo era como aqueles anos 50 que subia. Minha mãe usou um pouco o cabelo assim, era tão bonitinho. Acho que eu punha laque para o cabelo ficar assim, também meio para cima. E tudo azul, então não precisa ter essa maracá, tá bom? E tenta ter de tribo. E pede para o índio abençoar se você quiser. Então a Kelly fala que o pai dela tem essas abelhas. Vamos ter em São Paulo essas abelhas também. Nossa, quanta gente falando aqui das abelhas, que bonitinho, tá? A Nanda colocou aqui, minha companheira, um curso da Ana Paula, que vai ser agora, que é como criar essas abelhas em casa. A Ana Paula, ela tem um instituto chamado Morada da Floresta, que é lindíssimo, que cuida de... É em São Paulo, no Butantã, ensina, nossa, as coisas mais maravilhosas possíveis para quem quer viver ecologicamente, mesmo numa cidade grande. E a Nanda colocou o link dos meus cursos aqui também, se vocês quiserem fazer esse curso de Marriot, né? Eu estou terminando aqui a aula. A Renata falou que lembra do B50, a gente adorava. Tinha uma música chamada Planet Claire, Planet Claire, tinha uma dança assim, que música era aquela, gostoso. Então a Nanda está colocando aqui, tá, Débora, essa parte das abelhas para vocês conhecerem. Calhou de eu falar isso, tá, dessa mulher, porque eu lidei com umas pessoas tão egoístas esses dias, então talvez eu seja um pouco egoísta também, mas a gente não pode ser totalmente. E aí eu me lembrei, eu falava lá para a moça do banco, vocês não tem alguém aí que ama uma areia, que ama uma abelha? E a menina que falava comigo, ela ama. Mas ela não pode passar para os chefes dela, porque eles não se importam, né? É uma pena. Quanta gente que não se importa conosco hoje. Então é isso. Bom, tem um livro que eu queria recomendar para vocês, se alguém não quiser fazer o curso, não puder, que se chama Caminho Quádruplo. Eu gosto muito desse livro, Caminho Quádruplo. É da editora Sumos, é uma editora cara. A Sumos, não sei porque os livros são tão caros, mas são muito bons. E esse livro, Caminho Quádruplo, dá uma visão muito geral para você. Fala do caminho do guerreiro, do visionário, do mestre e do curador. A minha escola é uma escola de curador, né? É uma universidade.
Nós temos um grupo dentro da escola que é um grupo de guerreiros que chama Anima Soma, mas a nossa escola é mais uma escola de curador. E aí nesse livro nós aprendemos também que nós tem que saber quem eu sou. Se eu sou mais o guerreiro, mais o curador, mais o visionário, mais o mestre. E cada um desses caminhos tem uma prática diferente. Eu acho que tem coisa minha no YouTube falando desses caminhos, do guerreiro, do curador, do mestre e do guerreiro, curador e visionário, tá? Que lembra um pouco fogo, terra, ar e água. A Nanda também colocou o curso aqui de Ho'oponopono, né, que eu falei semana passada. O Ho'oponopono é bem o caminho do curador, curar a si mesmo, curar o outro. E esse reiki xamânico, ele é o caminho do guerreiro mesmo, né? Ele puxa mais essa energia do guerreiro. E Renata, eu também fico super chateado, porque você, quando vai falar com alguém, sempre expõe isso, né? Uma atendente de 14, 15 anos, e porque não são líderes tribais. O líder xamã, lembra do touro sentado, já ouviram falar? O pena branca, esses caciques, palavra de honra forte, eles encaram. Os nossos líderes põem moças de 14, 15 anos, põem meninas e meninos de 14, 15 anos para proteger os nossos líderes. E o xamã, ele é isso, ele traz a força, ele traz... Eu acho que num sistema tribal, a maior doença que nós podemos ter é o medo. O índio não pode sucumbir ao medo. Ele pode ter medo. Eu tenho medo de um monte de coisa. Não espirituais não tenho medo de nada. Às vezes coisas do mundo mesmo. Mas você não pode parar, você não pode sucumbir ao medo. Tem um livro que é clássico do xamanismo, que chama Erva do Diabo, do Carlos Castanhedas, A Erva do Diabo. E tem um capítulo inteiro falando do nosso inimigo, que é o medo. Então, nós como líderes da nossa vida, nós não podemos parar no medo. Tá? E esse livro Caminho Quádruplo, eu não falei o nome do livro, porque eu esqueci mesmo. Não é que eu esqueci de falar o nome, eu esqueci o nome do livro, mas é da editora Sumos. Você encontra facinho, é de uma autora, tem as Cartas do Caminho Sagrado, que é da Sam Zwinian, também é um livro fantástico de xamanismo. E se você sentiu chamado, como as pessoas que estudam xamanismo falam, vai estudar, continua essa pesquisa, traz valores tribais para a tua vida, traz valores tribais, ensina para os teus filhos que a história não começou no Egito, que o homem não é ruim, o homem civilizado é que escolheu um caminho de egoísmo, de maldade, de ganância, mas que os sistemas tribais são sistemas justos. São maravilhosos? Não. Tem um monte de problemas? Um monte. Eles sabem lidar com isso? Sabem, mas tem muitas coisas boas, e uma delas é a justiça. Não tem índio rico e nem pobre, todos são iguais, todos são irmãos, tá bom? Então fica aqui essa... A Nanda colocou ali o nome do livro, que ela fica procurando o tempo inteiro no YouTube para ajudar essas lives, essas conversas, tá bom? Então é isso. Amo vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Eu espero que possa ter tocado um pouquinho dessa aula de xamanismo, dessa visão. E em breve nós podemos falar de novo. Vocês podem deixar aqui sugestões, se várias pessoas quiserem, eu volto a falar de xamanismo. Eu falei 1 hora, é muito pouco, né? 1 hora, muito pouco. Por isso que tem o curso, tem informações de xamanismo. Se vocês quiserem ir para o Amazonas um dia, é extraordinário. Lá no Amazonas tem tribos, vocês podem alugar barcos que te levam, ficar, você pode dormir numa tribo. Ainda tem muito índios no Amazonas. No Xingu a gente não consegue mais entrar, né? O que eu acho bom, porque eles têm uma outra forma de viver no Xingu. Gratidão, Renata, você é uma querida e é legal poder falar com você dos mesmos gostos. Quem diria que a gente ia falando do B52, B52, Planet Claire. Amor de amor para todos vocês e até uma próxima.